Vamos lá então? Então, continuando com o ciclo integrado de palestras em ciências emergentes, a ideia que foi concebida no semestre passado é exatamente a gente fugir um pouco do tradicional do dia a dia nosso aqui, que é trabalhar com as ferramentas só de administração, só de economia e ficar discutindo política. Então, por isso que a gente tem trazido pessoas de outra cidade, de outras áreas, para falar de outros tipos de assuntos. Então, depois eu vou passar o link para vocês. No primeiro semestre tem lá a filmagem de 4 palestrantes que vieram aqui. Então foi o professor Takashi do ITA falou sobre engenharia de controle, o que isso tem a ver com bioengenharia. Depois a gente trouxe um astrofísico para falar sobre explosão solar. Depois eu trouxe o engenheiro da Embraer para falar sobre os aviões da Embraer. Depois eu falei alguma coisa sobre ciência emergente, novos algoritmos. Nesse semestre a gente começou umas 3 semanas atrás com o Ronald do INPE, falando sobre oceanografia e aquecimento global, como que o derretimento da Antártica tem a ver com o aquecimento global. Semana passada foi o Reinaldo falar de cosmologia e implicações do estudo que ele faz com o sistema de segurança nacional e a previsão de uma possível guerra e assim por diante, as chamadas guerra protocolar, né? E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre ciência da informação e daqui umas 2 semanas, eu vou trazer o superintendente da Agência Nacional de Águas para falar de controle de qualidade de águas, aquecimento global em relação à cantareira, como que o aquecimento global pode influenciar o gerenciamento hídrico no cantareiro. Tá? Então eu vou agradecer de novo vocês terem vindo. Nosso horário eu sei que é meio apertado, eu preparei poucas transparências hoje, para dar tempo de vocês almoçarem sossegado para a parte da tarde. Quero agradecer o pessoal que veio de fora, o Renato Seco que me acompanha nos meus estudos já há uns 5 anos mais ou menos. A filha do Renato até estudou aqui, a Luísa, né? Foi aluna aqui também, hoje está bem empregada, trabalhando em empresa aí fora. E queria contar um pouquinho da história de um outro ramo que dificilmente vocês vão ver aqui na faculdade. Tá? Então é o ramo de ciência e informação. A faculdade está com uma ideia de alguns anos para frente montar talvez uma graduação em ciência dos dados, né? Mas isso é só estudo ainda interno, bate-papo informal de cafezinho. E antes da ciência dos dados a gente tem que saber o que é uma ciência da informação. Tá? Então, será que Deus joga dados com o mercado financeiro? Será que Deus esconde os dados no mercado financeiro? Será que Ele joga dados com a gente? Né? Será que a vida é baseada num selecionar de passos aleatórios feitos por Deus, seja Deus qualquer entidade que cada um entenda como queira? Essa discussão surgiu com Einstein e Bohr. Einstein e Bohr eram grandes amigos, mas assim, antagônicos. Né? O Einstein, apesar de criar a mecânica quântica, ele era contra a distribuição de probabilidade. Ele não gostava dos estudos que se baseavam no acaso, onde poderia ocorrer tinha uma chance de ocorrer um evento. Para ele, tudo era determinístico. Se você soubesse todas as equações sobre tudo que você tem no mundo, tudo é determinístico. A gente sabe que isso é impossível, né? E o Bohr exatamente gostava de debater com ele esse tipo de assunto. Então, uma das frases que o Einstein escreveu para o Bohr foi: Deus não joga dados com o mundo nessa teoria que você está tentando colocar. E o Bohr respondeu: não, Deus não só joga dados com o mundo, quando ainda esconde os dados. Como é que a gente sabe dessa discussão, dessa história? Porque as cartas, antigamente, assim como a gente troca e-mail, WhatsApp, naquela época eles trocavam cartas. E a secretária do Einstein guardou todas as cartas até a morte dele. Então, antes dele morrer, ele até limpando a casa, ele descobriu um caixote cheio de cartas entre ele e diversos cientistas. Então, está documentado essa discussão entre o Einstein e o Bohr. Se joga dados ou se não joga dados. A teoria da informação, ela é simples e ela é bacana porque ela é simples. Tá? Então, se a gente olhar assim, no caso de uma moeda, qual o mínimo de pergunta que a gente pode fazer para descobrir se uma moeda, quando eu lanço uma moeda, numa coisa chamada espaço amostral é tudo que pode dar dentro de um determinado experimento. No caso da moeda, pode dar só cara ou coroa. Então, lançando uma moeda, qual o número mínimo de pergunta que eu posso fazer para descobrir se é cara ou coroa? Uma pergunta. Então, deu cara? Sim ou não? Então você pode quantificar esse sim ou não através de 0 a 1. Se deu cara, se a resposta for sim, é 0. Se não, ou seja, deu coroa, eu coloco 1. Tá?
Então, se eu tenho 10 perguntas, com 10 perguntas, eu tenho aí o chamado número binário. Tá? Ou seja, sempre uma composição de zeros ou 1. Então, pensando nisso, em termos de número binário, o que será que aconteceria se eu tenho um alfabeto? Então, no alfabeto, vamos supor que eu tenha 26 letras, 27 letras, dependendo da letra que você for colocar, dependendo do alfabeto que você for pegar. Vamos supor que eu tenha 26 letras. E foi selecionada uma letra secreta, uma letra que vai ser enviada para alguém de alguma forma, em algum canal de comunicação. E essa letra é F, mas a pessoa não sabe que essa letra é F. Qual é o mínimo de questão, ou seja, qual é o mínimo de pergunta que ela pode fazer para esse alfabeto que está vindo para ela, que ela não sabe qual letra foi escolhida? Então, qual é o mínimo de pergunta que ela pode fazer para encontrar a letra F? Uma das jogadas é você separar blocos de metade em metade letras. Então, por exemplo, separa metade e pergunta, e aqui, essa letra está aqui? Sim ou não? Então, como a letra não está, a resposta é não. Tá? Depois, segunda pergunta, na parte que sobrou, pega a metade da metade. A letra está ali? Sim ou não? Ah, a letra está. Se ela está, é 0. E agora, a letra está ali? Sim ou não? Não, não está. A letra está ali? Está. Metade da letra está. E aí aqui está. Então, essa pergunta, em probabilidade, a gente tem uma coisa chamada probabilidade condicional. É dado uma informação para você. Então, dado que eu tenho um alfabeto, qual é a chance daquela letra ser selecionada? Eu tenho um número binário. Então, essa probabilidade condicional é também conhecida como o teorema de Bayes, é amplamente utilizado em aprendizado de máquina, é amplamente utilizado para descobrir ataques secretos em informática. É uma teoria simples também, uma formulinha bem simples, que vocês vão aprender, por exemplo, na disciplina de probabilidade estatística. Tá? E é muito utilizado hoje em dia por computadores para checar informação. Você faz a distribuição de probabilidade e verifica se está dentro do normal ou não, utilizando Bayes. Uma outra aplicação de Bayes, por exemplo, nessa condicional, é quando você põe filtragem em tempo real, que é o chamado filtro de Kalman, por exemplo, que é o melhor dos filtros que existe. Bolado desde a época da Apollo, esse filtro tenta, em tempo real, prever o que vai acontecer. Então ele usa distribuição de probabilidade, ele usa uma relação chamada de correlação e covariância, para tentar olhar para o histórico e, junto com o modelo, dizer, e aí, vai acontecer aquilo? Se ele erra, ele aprende com o erro. Então ele vai corrigindo a curva de probabilidade de forma a acertar o máximo possível. Tá? Veio da onde isso? Também veio do teorema de Bayes. Tudo isso compõe, então, a ciência da informação. Então, esse Claude Shannon, é fantástico. Ele foi um engenheiro fantástico do MIT. Ele partiu sim, exatamente dessas perguntas simples que eu coloquei aqui e percebeu que se você fizer 2 elevado ao número de questões que você está fazendo no experimento, isso é igual ao número de espaço de mensagem que você tem. Então, o que ele fez? Ele fez o processo inverso e tirou o logaritmo na base 2. Então, se você sabe todos os resultados possíveis que podem dar dentro do experimento, quando você aplica log 2 nele, você encontra o mínimo de perguntas que você pode fazer naquele experimento. Tá? Então, isso foi o que o Claude Shannon utilizou. E aí, se você pegar a da moeda, log de 2 na base 2, por que 2? Porque eu só tenho cara ou coroa. Cara ou coroa. 26 letras, log de 2, 4.7 perguntas. No mínimo, você tem que fazer 4.7 perguntas. Log de uma carta, você tem um monte de cartas. Como é que o mágico consegue descobrir, por exemplo, com algumas questões, algumas perguntas para quem está brincando com ele, com 5 perguntas ele consegue descobrir qual a carta que você selecionou. Porque é o mínimo de perguntas que você pode fazer dentro de 52 cartas, tá, no baralho. Então, tudo isso veio do quê? Exatamente do pensamento de Shannon de transformar esse negócio de mínimo de informação para você descrever um determinado evento. Ou seja, ele deu o nome, ele foi o primeiro que deu o nome disso, de bit, binary digit. Então, 1 bit é uma pergunta mínima que você pode ter de informação, para tirar a informação do experimento. 4.7 bits é o número de perguntas se você quer descobrir uma letra secreta. 5.7 bits, descobriu uma carta que foi selecionada ao acaso. Tá? Então ele criou o termo bit, ele foi o responsável por termo bit. E se vocês depois procurarem no YouTube o nome dele, ele criou diversas brincadeiras e experimentos simples para provar que uma máquina
Se você colocar ela de uma forma algoritmo inteligente, ela consegue aprender. Então tem um vídeo no YouTube muito interessante, onde ele faz a máquina jogar ping-pong com ela mesma. São duas hastes mecânicas, ele joga uma bolinha aqui e ensina ela a rebater, e ele joga até 3 bolinhas, ela consegue jogar ping-pong com 3 bolinhas. Isso lá nos anos 1960 e pouco. Tá? Então, por quê? Ele ensinava, na discussão da brincadeira, ele falava que aquilo era uma informação, você tinha que passar a informação para a máquina. Como que passava a informação? Então ele fez diversas máquinas, por exemplo, o jogo de circo, que o pessoal malabarista que gosta de jogar malabares para cima, né, como que uma máquina poderia fazer isso, jogo de xadrez, jogo de dama e assim por diante. Bom, e aí ele criou uma coisa chamada entropia. Na verdade ele não criou a entropia, ele bolou uma medida que chamava-se uma medida de perda de informação, mas esse nome perda de informação não estava muito legal. E aí os colegas dele falaram assim, não, ao invés de perda de informação, vamos emprestar esse nome da física. Pega como se fosse o nome da física e coloca aí que na física tem uma coisa chamada entropia. Então se transformou em entropia de Shannon. O que faz a entropia de Shannon? Ela mede o grau de aleatoriedade. Quanto maior a entropia, mais aleatório está um determinado experimento. Tá? É o máximo que você tem. Então, por exemplo, gás, oxigênio, molécula de oxigênio na sala. Quanto mais quente a sala, maior a temperatura, mais as moléculas se dissipam, maior a entropia. Isso é amplamente utilizado em diversas áreas biológicas, físicas. O pessoal está sempre preocupado em saber qual a entropia do universo, qual a entropia da sala de aula, qual a entropia do experimento. Porque quanto maior a entropia, menor o poder de previsão. Você perde o poder de previsão. Tá? E o Shannon exatamente conseguiu, então, bolar uma outra fórmula para exatamente tentar dizer assim, o que é informação? Quanto de informação você está perdendo num determinado evento, num determinado processo? Tá? Então, a entropia dele, a fórmula de entropia é essa. Tá? Um somatório, e aí ele colocou probabilidade no meio. Então eu tenho aqui o logaritmo neperiano da probabilidade de um determinado evento ocorrer, vezes a probabilidade do evento, multiplicado por K. Esse K, na verdade, é o ln de 2. Da onde vem o ln de 2? A fórmula é muito simples. Ele transformou o log 2, fez mudança de base que a gente vê lá no colégio, no ensino médio. Então, log de 2 você transforma em ln do x sobre ln de 2, por exemplo. Tá? E isso ele caiu na fórmula, toda ela feita com o ln, com o logaritmo neperiano. Quando você soma tudo isso, você tem um número. Que número é esse? Bit. É a menor informação que você tem naquele evento. Tá? Com base nisso, os computadores, a parte de segurança computacional, já a partir de 1950, começou a disparar. Em 1960, o pessoal preocupado com a Guerra Fria na época, estudo de mensagens secretas, né? Isso foi evoluindo, hoje está num grau assim, excepcional. Você consegue, a NSA nos Estados Unidos, ler e-mail do mundo inteiro, tentar com palavras-chave saber quem está preparando algum ato terrorista ou não. Ou eles podem detectar imagens, fotos transferidas entre a gente. Dentro da foto, os terroristas conseguem manipular alguns pixels e colocar mensagens do tipo, ó, está na hora de atacar tal coisa. Como a imagem fica em JPEG fica um pouco desfocada, essa imagem é selecionada por um algoritmo inteligente, observa-se a informação, o que se espera da quantidade de informação, ou seja, qual é a probabilidade da imagem ter um determinado número de pixels. Se ela tiver menos, opa, tem roubo de informação aqui. Se tem roubo de informação, então tem coisa secreta nessa imagem. Então o pessoal abre em ASCII, código ASCII, de tabela ASCII, cheio de zeros e uns, e começa a tentar achar se tem alguma mensagem ali escrita. E geralmente tem. É daí que os caras pegam então. Então, se algum terrorista manda uma foto de uma paisagem, olha que foto linda da cidade que eu estou agora, e ela estiver um pouco assim desfocada, mais esbranquiçada, é sinal que tem alguma mensagem secreta lá. O algoritmo consegue pegar. A informação vai lá, ela é detectada, e aí é separada, isso aí, e aí começa toda a investigação. Tá? Por exemplo, no jogo de cara coroa, eu vou jogar lá a moeda, né? Jogar a moeda. Então vamos supor que eu estou com uma moeda honesta. A moeda tem 50% de chance de sair cara, 50% de sair coroa. Ok? Então eu vou jogar a moeda. Pela fórmula de Shannon, então eu tenho lá menos ln de 2, meio ln de meio, mais meio ln de meio, igual a 1 bit. Então, quando você joga a moeda, você está perdendo 1 bit de informação. O jogo de moeda faz a gente perder 1 bit de informação. Agora, se eu tenho uma moeda que ela é mais viciada, ela é mais pesada de um lado que o outro,
ela pode dar mais, por exemplo, cara que coroa. Ou seja, o processo não é tanto aleatório, ele é mais um pouco determinístico. Eu consigo dizer com uma certa probabilidade de que vai dar, a cada 3, 4 jogadas, pode dar 2 ou 3 coroas, ou caras. Né? Por quê? Quando você coloca na fórmula, vocês observem que eu tenho aqui 0,75 vezes o ln de 0,75, mais 0,25 vezes o ln de 0,25. Total em bits, 0,38 bits. Ou seja, eu estou perdendo menos informação do que com a moeda honesta. Por quê? Porque é um processo determinístico. Eu consigo prever, então, o que vai acontecer. Então, tudo aquilo que você consegue prever com uma maior certeza tem um menor perda de informação, menor bit que você está perdendo. Tá? Então, veja como a fórmula é fantástica, uma formulinha simples e fantástica. Com base nisso, quando você está perdendo informação, você pode, por exemplo, tentar mandar mensagens secretas, criar algoritmos para decifrar mensagem. Então a gente utiliza isso no dia a dia com cartão de crédito, cartão de débito, no dia a dia. Então, só que ao invés de letras, a gente tem lá números primos, algoritmo que gera números primos com 300 dígitos, por exemplo. E aí para você tentar quebrar e descobrir qual é o número primo que está na hora que você passa o cartão, é muito complicado. Então já existem estudos, por exemplo, para você... os números, só que como o computador está ficando rápido, as empresas estão aumentando. De 300 já estão começando a usar, por exemplo, 400 a 500 dígitos de número primo. Por quê? Até 2000, para você quebrar um código RSA que está no cartão de crédito, demoraria, por exemplo, 30 anos, 50 anos, por exemplo. Com a velocidade do computador, isso já diminuiu. E com a computação quântica, semestre que vem eu vou trazer gente para falar sobre isso, com a computação quântica, isso aí cai para menos de 1 minuto, por exemplo. Então o pessoal de cartão de crédito já está preocupado com isso. Então vão ter que montar um outro sistema de segurança mais para frente. Ainda, computação quântica, ela não é real porque ele é caro. O computador quântico custa 15 milhões de dólares. Mas já existe. Isso para cair é rapidinho. O preço disso é para cair. A IBM agora está fazendo o primeiro computador quântico dela. A D-Wave já tem um computador quântico super avançado, que trabalha com 2.000 qubits, ou seja, 2.000 zeros e uns, onde o zero está medindo a velocidade de spin do átomo para a direita, por um sentido horário. O outro mede mede para a esquerda, né, o anti-horário. Então, horário e anti-horário formam a velocidade com que o computador está gerando os cálculos. Já existe algoritmo há 15 anos. Tem um monte de algoritmo quântico já pronto, sendo publicado há 15 anos. Só não tem um computador decente. Agora já tem. O D-Wave, por exemplo, 2000, ele trabalha com 2.000 qubits, ele quebra uma senha rapidinho. Tá? Isso já existe experimento feito. E a IBM agora está com o primeiro computador dela que tem 50 qubits. Então eles estão correndo atrás do prejuízo junto com a D-Wave. Tá? Bom, eu quero mandar, então, a Alice quer mandar uma mensagem secreta para o Bob. Tá? Então ela gera lá uma mensagem aleatória e ele tem que decifrar que mensagem é essa. Quando ele pega essa mensagem, a entropia é alta, não tem nada de significado. Então ele começa no algoritmo a tentar decifrar isso daí, mexer, por exemplo, 2 a 2 para ver se encontra alguma palavra. À medida que ele vai mexendo, ele vai encontrando coisas que fazem mais nexo. Por exemplo, tem ali um T, né? Tem um Mo. Então, qual a chance de manter isso e alterar o resto? Então ele vai mantendo aquilo que tem algum grau de probabilidade de ter um significado com aquilo que não tem, ele vai tirando e trocando. Então, à medida que ele vai mexendo, aparece um eu, tamo, né? Até que ele recebe o eu te amo e a entropia é muito baixa. Ou seja, ele tem uma grande chance, apesar de ter um espaço em branco e de ter as palavras estarem grudadas ali, o te amo, ele consegue entender a mensagem. Tá? Então, e a entropia, quando você mede a entropia, fica baixinha. Tá? Isso é um estudo clássico de você encriptar mensagem, por exemplo, esconder mensagens. Tá? Aí, Schrödinger, que foi prêmio Nobel de Física, um físico famoso na área de mecânica quântica, escreveu um livro nos anos 30, 40, o que é a vida? What's life? E aí lá ele discutia a chance, ou seja, a gente tem o DNA. Ele influenciou bastante o Crick, que foi um dos que descobriram a forma helicoidal do DNA.
Então, o DNA nada mais é do que mensagem secreta composta de 4 letras, onde o mensageiro e o que você tem ali, o RNA, eles têm que colar numa determinada química. Quando cola naquela química, um processo é disparado. Essa química é secreta. A gente não sabe até hoje, apesar de ter evoluído, como exatamente ela funciona. Que são os pares de base, adenina, citosina, guanina e timina. Então é uma reação química. E ele discute isso no livro dele, dizendo que existe ali uma mensagem, e se existe uma mensagem tem informação, e se tem informação tem uma entropia. E ele realmente usa a fórmula de entropia para discutir vários aspectos sobre a vida. Então, segundo ele, a entropia, quanto mais o nosso corpo se aproxima da entropia, mais perto da morte a gente está. Então, o funcionamento do corpo humano é um funcionamento que deve ter o menos de aleatoriedade possível para funcionar. Se começa assim, a se dispersar muito, isso aí começa a levar à morte. Tá? Eu fiz um estudo há uns 15 anos atrás em relação à AIDS, onde a gente pegava um sistema dinâmico e tentava pegava com pacientes, vários pacientes, 50 pacientes, e tentamos colocar para ver qual a estabilidade do sistema imunológico nosso. E realmente o que acontece é isso. A vida é um ponto instável. Ela surge matematicamente. A gente tem a conta disso, provando isso, publicado. A vida é um ponto instável. O sistema imunológico funcionando perfeitamente é instável. Qualquer coisa tira ele fora do pico de estabilidade. Então, a estabilidade sempre é representada por um morro, um pico, e a instabilidade. E a estabilidade é por um vale. Então, quando está no vale, ele está ali parado, você tem um sistema que está morto, praticamente morto. Enquanto que você está aqui no morro, você tem um sistema que qualquer coisinha que você dá, ele dispara. Fala. Exatamente. Se realmente for verdade que o universo está aumentando para sempre, a gente está aumentando a entropia, ele vai resfriar, e quanto mais ele resfriar e estiver distante um ponto do outro, o aumento da entropia leva à morte do universo. Essa é uma discussão clássica entre gente que fala que não, que ele vai chegar num ponto, vai voltar, que na verdade existe um multiverso, existe uma série de questões teológicas, físicas, químicas, enfim, envolvendo o universo, discussão. Se o universo é único, se não é, se ele está em expansão, o que vai acontecer com a gente daqui bilhões de anos, né? Então, o aumento da entropia, sim, leva à morte do universo. As galáxias vão ficando mais distantes. E aí, foi bom você ter falado nesse negócio do bilhões, porque o Carl Sagan tem uma passagem muito interessante no livro dele, que eu acho que é o melhor livro que existe, que ele fala sobre a ciência, né? A ciência como a chama da verdade. Então ele fala que ele estava dando uma palestra e ele falou que o Sol ia terminar em 8 bilhões de anos, né? E aí alguém na palestra dele levantou a mão, Dr. Carl, pois não, por favor, doutor, o senhor falou 8 bi ou 8 mi? Aí ele falou assim, não, 8 bi. Ufa, achei que fosse 8 mi. Como se 8 milhões de anos fosse uma coisa logo ali. Então não é. Mas realmente, para alguns bilhões de anos, a entropia mostra que o universo pode estar se resfriando. Tá? Então, nesse caso, o Schrödinger, quando ele escreveu esse livro, foi um livro que vendeu muito. E tem PDF livre na internet. Vocês vão achar o livro prontinho, é só baixar e começar a ler. Tá? E aí o pessoal começou, então vamos transformar, vamos saber quanto que a molécula da vida está guardando de informação. Então existe continhas, algumas fórmulas pré-prontas, que é do tipo energia por temperatura. Quanto isso tem de informação? Então, 1 joule por Kelvin tem 10 a 23 bits de informação. Tá? Aí o pessoal então manipula isso aí, dividindo, por exemplo, pelo número de Avogadro. Quando você divide pelo número de Avogadro, você tem então o número de bits por molécula. Então, você encontra um número mágico que é 0,17 bits por molécula. Então, cada molécula guarda 0,17 bits de informação. Então, se a gente fizer uma brincadeirinha rápida, nós precisamos de 2 milhões de calorias por dia para manter nosso corpo estável. Tá? Cada caloria significa 4,1 joules. Tá? Então, se multiplicando, a gente precisa de energia 8.360.000 joules de energia por dia para ficar bem. Tá? Isso vezes 0,17 bits por molécula, a gente tem então 1.450.000 bits por molécula. Vamos transformar isso em bytes. Quando você transforma em bytes, dá 181.328
bytes ou 181K. Não é nada. Nossa vida, nossas moléculas, a molécula de vida nossa, ela guarda 181K de informação. Então, são só cento e poucas vezes mais do que uma moeda, do que jogo de moeda. E mesmo assim a gente consegue viver. Então, o que está por trás disso? Tem muita informação ainda por trás, informação. Então, Deus não só joga dados com a gente, como ele esconde esses dados. A gente não sabe como que conseguimos ainda chegar até o ponto que a gente está, guardando somente 181K por moléculas. Nosso pendrive, qualquer pendrive tem 6 GB, 10 GB, HDs externos de terabytes, e a molécula guarda 181K e faz tudo isso aqui funcionar. Aí surgiu um livro, já tem uns 30 anos mais ou menos, um livro bem interessante do Peters, que é Causa e Ordem no Mercado Financeiro. Então ele discute quanto de informação tem no mercado financeiro. Então ele pegou lá o SP500, de uns 2 anos mais ou menos, e mediu quanto de informação tem mês a mês o SP500. Ele encontrou um número de 0,02 bits por mês. Ou seja, nada de informação praticamente. É um jogo. Não conseguimos guardar informação nenhuma. Ou seja, o poder de previsão é muito pequeno. De um mês para o outro é muito pequeno. Assim como de um dia para o outro, ou de uma hora para outra. Quando fala que está tudo bem, o economista vem e fala, não, ano que vem vai ser um céu de brigadeiro, tudo tranquilo. Não, muda tudo. É impossível fazer previsão para dólar para o ano que vem. Impossível você acertar a previsão de PIB para o ano que vem. Isso não existe. O mundo não é linear. Não é uma linha de tendência do Excel que o pessoal insiste em usar. Pode pegar todos os erros que foram feitos até hoje por corretoras, por analistas. O mundo inteiro erra, não é só no Brasil. O mundo inteiro erra o tempo todo. Por quê? 0,02 bits por mês, você não vai acertar, é coincidência. Você pode criar bandas, como vocês têm visto no curso, né? Monte Carlo, intervalo de confiança, para mais ou menos tentar, olha, vai estar entre ali e aqui, vai dizer que vai dar aquilo? Não dá, com 0,02 bits não consegue ter a certeza de nada. A entropia é muito alta. Tá? E aí surgiu, alguns anos, em 2007, um artigo bem legal, bem interessante do Zaparte, onde ele fazia o seguinte, ó, peguei a entropia do Shannon e coloquei na bolsa de valores. Tá? Então ele padronizou, normalizou a entropia pelo vários mercados. Ele pegou do Ien com dólar, pegou do SP500, pegou do Dow Jones e tal, e tentou repetir isso daqui. Então o que ele fala? Quando a entropia cai a zero, no caso ali, existe uma mudança brusca do mercado. Tanto o mercado de dólar, de moeda, quanto o mercado de ações. Você está medindo. Entropia caiu, ele só não fala assim, não dá para saber se vai subir ou cair mais. Mas vai ter uma mudança diferente. Tá? Então eu resolvi fazer isso lá. Então no site, por exemplo, a gente tem lá um medidor de entropia. Tá? Então eu fiz para a Bovespa. Então na Bovespa você pode ver que o gráfico é mais ou menos igual dele, só que não vai a zero como no mercado de moedas. Tá? Ele cai, e o que a gente reparou é que quando está abaixo de 0,7, esse número vai de 0 até 1. Quando está abaixo de 0,7 de entropia, alguma coisa vai oscilar na bolsa, alguma coisa importante vai oscilar na bolsa. Tá? Então, ou ela vai disparar, ou ela vai cair. O que importa é que abaixo de 0,7 vazou alguma informação do mercado. Alguém sabe de alguma informação. Por quê? Porque o movimento não está aleatório como deveria ser. Tá? Bom, aí, por exemplo, aqui um exemplo do que acontece. Ó, a entropia caiu, e o que aconteceu com essa ação aqui? Uma hora depois a ação começou a subir. Então você consegue captar isso. É muito rápido. Coisa de 15 minutos, 30 minutos no máximo, já muda o mercado. Tá? Mas você consegue saber, ó, vazou informação de alguma coisa. Está vazando, tem algum noticiário novo. Às vezes não vazou, às vezes deu uma notícia na CNN, deu uma notícia na Globo, não sei o quê. Né? Fala, Pedro. Eles utilizam esse algoritmo para pegar inside trading? Depende do lugar. No Brasil, muito difícil. Lá fora eu sei de empresas que captam, inclusive, para ver se funcionários estão roubando informação, por exemplo. Tem países onde eles verificam se tem algum tipo de desvio político através de software que mede relação entre empresários e políticos. Então tem vários lugares no mundo que usam.
E existem softwares de entropia para medir exatamente descolamento de mercado e tal. O Brasil, botando à direita a linha de tendência, segue o normal. Eu já ouvi assim, acadêmicos falar de entropia, mas é mais o pessoal ligado a um ramo chamado econofísica. Tá? Tem um pessoal da USP, o pessoal de Brasília, o pessoal da PUC do Rio Grande do Sul. Aqui no Brasil ainda é pouquinho. Lá fora, por exemplo, é forte. No ETH, por exemplo, onde o Einstein estudou, existe um grupo forte lá que estuda risco financeiro mundial. Eles trabalham um monte de coisa que tem a ver com isso. A gente tem no Brasil um dos mais conhecidos físicos que criou uma distribuição de probabilidade, que é o Constantino de Sales. Ele é da Academia Brasileira de Ciências. Tá? Ele criou exatamente para medir a entropia do mercado financeiro com a distribuição de probabilidade dele. Quem usa isso? São físicos que gostam de economia. Economista está usando a Constantino de Sales? No Brasil, nenhum. Continua usando a distribuição normal, que, como vocês já viram no nosso curso, não funciona no mercado financeiro. Tá? Mas, lá fora o pessoal usa. O de Sales é muito conhecido, é mundialmente conhecido. Ele ganhou vários prêmios, várias homenagens pela distribuição de probabilidade dele. É uma distribuição diferente da normal, ela cai mais rápido, ela tem uma cauda mais esticada. Tá? E ele mora no Rio de Janeiro. Então, ele trabalha com entropia para o mercado financeiro direto. Tem vários estudos. Inclusive, as equações dele são complicadíssimas, com derivada parcial, tem um monte de coisa interessante. Tá? Bom, aí o que eu fiz? Fiz a brincadeira de pegar e tentar fazer lá, ver quanto poderia ganhar se tivesse investido com entropia. Tá? Então eu peguei, quando estiver abaixo de 0,77, vou comprar a ação e esperar, ou vou comprar título, o que for. E vou esperar 5 dias depois. Peguei o Bovespa e comecei a fazer isso. 2 anos e meio depois, esse é o retorno da estratégia. Ou seja, em 2 anos, 25% de retorno acumulado. Na época, isso aqui foi feito quando, se não me engano, em 2012, 2011, quando o mercado estava começando a cair. A Bovespa deu em 2 anos, tinha dado em torno de 10, 12%. Ou seja, só com uma brincadeira de entropia ganhou 100% a mais do que o Bovespa. Ou seja, olha a entropia, caiu a 0,7, eu vou comprar, se a ação estiver caindo, né? Espero 5 dias e vou vender. Tá? Então, é tudo empírico. Se fosse o contrário, vender e depois comprar. Também, pode. Aí eu vou mostrar o seguinte, você pode inclusive usar na opção. Por que usar ação? Vou usar na opção. Você põe lá, rapidinho, em 5 dias você vende, faz um day trade. Né? Então, como é que você pode fazer isso? E o pessoal faz normalmente. Né? Uma das jogadas daquele artigo, o cara fazia o seguinte, passa a linha de tendência. Ao invés de pegar retorno simples, que não dá muito legal, o que ele fez foi pegar a linha de tendência. Você pega a linha de tendência, subtrai o sinal da linha de tendência momentânea. Mas qual a janela? Aí é experimento. Eu acho que eu peguei uma janela de 5 dias, alguma coisa assim. Então quando você roda esse experimento, você vê exatamente a linha de tendência mudando o tempo todo. Ela embica para baixo, ela embica para cima. Tá? E junto com ela está o sinal da ação do Ibovespa. Quando você faz a diferença entre o sinal e a linha de tendência, você tem essa curva de baixo. Desculpa. Você tem uma curva. Nessa curva você usa então a entropia de Shannon, que é essa curva de baixo, em vermelho. Então se você olhar aqui, essa não estava ainda em entropia normalizada, estava só o valor bruto dela. Então você vê que está mais ou menos oscilando entre 2,4, 2,45, então não parece que tem nada de informação boa. Né? Você olha aqui para a Uzi Minas, no dia 3 de setembro, ela foi de 8 para 8,5, 9, parecia que não tinha muita informação. 4 de setembro, 4 de setembro a entropia começou a cair. Mas a ação não parecia mostrar nada de diferente. A entropia acusou, caiu, tem alguma coisa que vazou da Uzi Minas aí. 5 de setembro, a ação disparou. Então você tira a linha de tendência, sobra um sinal fora da linha de tendência, você monta classes e verifica a probabilidade do número pertencer àquela classe. E aí com essa probabilidade você joga naquela equaçãozinha de Shannon, do LN. Então se eu tenho 10 classes, são 10 LNs multiplicado pelo K. Você soma, você tem um número. Padroniza pelo máximo, você tem um número entre 0 e 1. Tá? E aí, observe que aqui eu tenho aqui, exatamente quando caiu, disparou as linhas. Tá? Como você falou, posso operar put? Pode. Posso operar call? Posso. Então, enquanto eu estava feliz, por exemplo, olhando para uma ação que saiu de 8 e foi para 9,5,
Olha quanto deu a opção dela no dia. Então o ganho é muito grande com uma medida simples de tentar antecipar aquilo que o mercado está perdido no meio dos dados. Tá? Você não precisa de muito computador, não precisa de telas, ficar o dia inteiro olhando tela. Você precisa de alguma coisa que te dê informação. Deu a informação, programa ela para aquela informação e acabou. Então você vê aí no dia a dia muita gente cheia de tela olhando e achando e liga para uma coisa e entra em desespero. Isso é tudo ruído. Você está medindo ruído o tempo todo. Agora, o legal de você estudar essas coisas é você tirar a informação. Então, dá para você ganhar dinheiro com uma coisa mais acadêmica? Claro que dá. Está aqui a prova. Se soubesse antes, você tinha ganho 225%. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Tá? Desse indicador com o crash e entrada, eles andam juntos? Sim, eles são diferentes do IMA crash, IMA entrada e o entropia. A entropia está medindo a aleatoriedade. Tá. O IMA crash está medindo a frequência, altas frequências. Então, se ele subiu rápido, significa que você precisa de uma onda super rápida para poder acompanhar ele. Então ele não está antecipando se aquela coisa está mais determinística ou aleatório. Mas você pode fazer uma composição dele, do tipo, caiu, o IMA entrada está alto, começando a cair, opa, então vai subir. Você pode fazer uma estratégia dessa. Tá? Ou, caiu e o IMA crash está alto, então vai cair. Pode tentar fazer uma estratégia como essa de combinação entre a entropia e o medidor de mudanças abruptas lá do site. Isso você pode fazer. Enfim, isso é importante do que Shannon fez, vale a pena pesquisar a parte de ciência e informação. Tem mais coisas sobre ele, mais coisas sobre a entropia, sobre como medir entropia. Tá? Tem outras fórmulas de entropia, mas o legal é que essa área é uma área muito quente, é uma área bem legal de estudar, uma área bem legal da gente utilizar em tudo, para tudo quanto é tipo de estudos. Tá? Seja para mensagem secreta, seja para o mercado financeiro, vale a pena pesquisar e ir a fundo nessa área, porque os algoritmos não são complicados, os algoritmos são baseados em formulinhas simples. São algoritmos fáceis de programar. Tá? É isso aí. Obrigado. Questões? Perguntas? Pedão. Quais livros você recomenda para esses dois? Tem bastante livros novos agora de teoria de informação. Tá? Eu recomendo mais livros internacionais, fora do Brasil. Tem livros, tem alguns autores da Unicamp bem interessantes, do Fundão também. A USP tem um grupo bom também sobre isso, mas assim, mais coisas você vai encontrar em livros estrangeiros. Pessoal, inclusive com experimentos diferentes. A gente aqui ainda fica, tem livros que são bons, mas são complicados para quem está querendo começar. Lá fora tem um monte de livro didático. Na Amazon eu encontrei muito livro pé no chão mesmo, começando com experimentos simples, experimento com moléculas, com alfabeto. São livros bem legais, tem uma gama. Se colocar Information Theory ou Information Cloud Channel, tem um monte de livro, muito livro sobre isso. Eu queria saber que tipo de dado que você tem naquela fórmula de entropia, tipo, o que está medindo ali? Por exemplo, no caso de ação do mercado, você separa em faixa de retornos, mas não o retorno normal, o retorno em relação à linha de tendência. Você cria aquelas bandas, aquelas faixas, e aí você compara um novo retorno que teve, qual faixa que ela entra, qual a probabilidade de estar naquela faixa. Então você tem P1, P2, P3, P4, então você tem o LN dele junto, aí você tem um número, esse número é a entropia do mercado. Se tem um retorno que não é comum, essa entropia é maior. Então, pode ser entropia maior, ou seja, ou a entropia maior, ou como ele tem um negativo na frente, na verdade a entropia vai ser menor. Como a entropia vai ser menor, vazou uma informação de alguma coisa, porque esse ponto está deslocado do que era normal. É um ponto que a partir dali começa a ser meio determinístico. Então o mercado pode virar para baixo ou virar para cima. Aí você tem que fazer composição com outras coisas para tentar descobrir se vai virar para baixo ou vai virar para cima. Então, por exemplo, puxa, essa ação está muito alta, deu entropia. Dificilmente uma ação que já está no limite vai estourar mais ainda. Com certeza ela vai querer realização. Com certeza ela vai querer cair. Então você pode começar a olhar nesse sentido. Só que, como eu falei, é rápido, precisa de um software para isso. Se você for no Excel tentar fazer, quando você olhar já o mercado já virou. Tem que ter um programinha por trás para fazer isso. Mas qual foi o determinado dos papéis do por exemplo, abaixo do
Não, o pessoal, o que eles falam é o seguinte, tem que tocar em zero. Mas no mercado eu nunca encontrei curva de entropia tocando em zero. Eu estabeleci ali, como eu tinha 500 mil dados mais ou menos, eu observei que nunca passou muito abaixo de 0,7. Então, para o experimento que eu faço lá, eu tracei 0,7. Abaixo de 0,7 tem mudança de alguma coisa no sinal. Tá? Mas não tem, o que eles falam assim, entropia zero, determinístico. Fora de zero, aí é aleatório. Tá? Mas não, depende, na física, num gás, por exemplo, você não vai ter entropia zero num gás, você tem um determinado parâmetro ali. Tá? Então depende do tipo de experimento físico que você está fazendo, da química, quando você está fazendo remédio. Tá? Não existe um parâmetro, entropia. O que se sabe na teoria é zero, mas dificilmente você vai achar zero de entropia. Tá? Só se for realmente só determinístico, aí não vale a pena estudar entropia. Mas, obrigado, gente. A gente se vê então no próximo